E aí, pessoal, hoje a gente vai aprender a fazer esse bebê vestido de coelhinho. Vamos lá pro tutorial. E para fazer essa peça, eu usei o conjunto de moldes, o combo bebê sol, que tá aparecendo aí no vídeo para vocês. Ele é todo bipartido, a cabeça, o corpinho, braços e pezinhos. Esse molde e muitos outros tem no site da Viviana Biscuit e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então, para começar, eu passo hidratante no molde e com aproximadamente 15,6 gramas do tom de pele que eu vou querer o meu bebê, eu vou separar e vou encaixar nas duas partes do corpinho. Depois eu venho com um pincel com água, vou molhar as duas partes e depois unir o molde. E o corpinho já sai assim, a coisa mais fofinha do mundo. Aí eu venho com o meu pincel modelador e vou tirando as rebarbinhas. Vou dando acabamento nessa parte da marcação do bipartido. Depois eu venho com uma estequinha fininha e vou remarcar, vou reforçar as marquinhas de gordura, umbigo, onde eu acho que precisa ser reforçado. Com mais ou menos 20 gramas de massa, eu vou separar a maior parte, colocar na parte da frente do rostinho e a outra parte na parte de trás. Vou pegar uma bola que eu já tenho passado cola, encaixo no molde e depois eu vou tirando as rebarbas com o pincel modelador, da mesma forma que eu fiz com o corpinho. Com a outra esteca eu retiro do molde a cabeça e ela já sai assim. Eu vou tirando as rebarbas, alisando para ficar uma carequinha bem perfeitinha. Aí agora chegou o momento de reforçar a marcação dos olhinhos, nariz e boca. Com o pincel modelador mesmo, eu vou afundar mais esses olhos, porque depois eu vou enxertar a massa branca. Reforço a marcação ali na lateral do nariz e vou começando a reforçar a marcação da boquinha também. Eu decidi fazer duas covinhas nesse bebê, com o pincel modelador mesmo, eu fiz 2 furinhos nas bochechas, olha só. E agora para fazer os pezinhos, a gente pega um pouquinho de massa, bota do lado, bota do outro, passa a água, junta tudo, ele já sai prontinho. Para fazer o acabamento com o pincel modelador. Agora nós vamos pegar 3 pedaços de arame galvanizado, vamos encaixar um em cada perna e um no pescoço desse bebê para estruturar. Para tirar as marcações do molde, a gente vai passar água e vai enxertar um pedacinho de massa com o pincel modelador, bem simples. Vou enxertar também o pescocinho, alisar bastante, tá tudo certo. Agora com cola instantânea eu vou encaixar os pezinhos e vou enxertar também essa emenda entre o pé e a perna. Para fazer essa emenda é só alisar bastante com o pincel modelador e depois com um pincel úmido. Da mesma forma eu fiz na cabeça. Agora eu enxertei a parte branca dos olhos e em seguida eu vou fazer os bracinhos. Vocês veem que eu faço um rolinho e vou colocar a massa somente de um lado no molde. Eu deixo um excesso e o braço já sai prontinho. Eu tiro as rebarbas no molde mesmo. Quando eu tiro o bracinho, eu vou alisar para ficar tudo uniforme. Eu faço o corte dos dedinhos e dou o acabamento. Ele já tá prontinho, ele já vem com a marcação dos dedos, então eu sei exatamente onde cortar. Facilita demais na hora de fazer os bracinhos. Para fazer as orelhas desse bebê, eu usei mais ou menos meio grama de massa em cada orelha. Hora de vestir nosso bebê, vou abrir um pedaço de massa branca, vou colocar ali no corpinho e vou marcar onde eu vou precisar cortar com a tesoura. Depois eu passo água no corpinho, encaixo e vou cortar os excessos. Faço a mesma coisa na parte da frente, encaixo também e vou fazer essa emenda aí na lateral da roupinha. Para fazer a pintura dos olhinhos, eu já deixei desenhado aí onde é que eu vou ter que pintar. Eu usei uma mistura de azul com verde para fazer essa tonalidade aí que eu tô usando. E eu vou pintando com calma, fazendo camadas de aquarela. Vou tirando uma parte do excesso na região ali abaixo da íris. Faço o delineado e faço os cílios. Lembrando que tem que ser bem discreto porque ele é um bebê. Fazer a pupila com tinta acrílica preta, faço um sombreado da parte de cima dos olhos e faço os pontinhos de luz com tinta branca. Com o lápis aquarelável marrom e um pincel filete vou desenhar os fios dessa sobrancelha. Com um pedacinho de massa marrom vou encaixar ali na boca, com um pouquinho de água e um pincel modelador. Para fazer a língua vou usar um pedacinho de massa rosa, corto do tamanho adequado e coloco ali na boquinha. E com um pedacinho bem picotadinho mesmo de massa branca,
eu vou usar um pouquinho de cola, cola ali na parte de cima da boca e vou deixando no formato que eu quero. Eu vou fazer um gorrinho nesse bebê, então vou passar um pouquinho de água na cabeça e vou começar a encaixar um pedaço de massa branca, mesma cor que a gente fez a roupinha de baixo. Eu vou abrir um rolinho dessa mesma massa para fazer o acabamento desse gorro. Com a massa da mesma cor, eu vou abrir como se fosse uma coxinha achatada e vou começar a dar apertõezinhos e deixar ela no formato da orelhinha. Vou fazer 2 dessas, vou unir e vou encaixar ali no chapeuzinho para ver como é que vai ficar. Passo água, encaixo e vou fazer a emenda ali com o pincel modelador. Para tirar a emenda dos bracinhos, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com o corpo. Vamos passar água, coloco um pedacinho de massa e passo o pincel modelador. E no dia seguinte, com os bracinhos secos, eu vou colá-los no corpinho com cola instantânea. Vou fazer um enxerto ali do braço com o corpo, da mesma forma que eu fiz na perninha. Com um pouquinho de massa alaranjada, eu fiz um cabelinho picototinho para colocar ali na frente do nosso gorrinho. E eu vou usar só um pouquinho de água para fazer a colagem desse cabelo na cabeça. Vou passar a cola branca ali na parte de trás da fraldinha para colar uma bolinha de massa rosa. Vou pegar uma agulha e vou simular uma pelúcia aí nesse rabinho, certo? Eu fiz 2 bolinhas bem picototinhas amarelas e vou fazer os brincos da bebê. Vou colar com cola branca. E agora, com giz pastel rosa, vou fazer um sombreado ali dentro da orelhinha. Com aquarela vermelha bem diluída em água, eu vou pintar os lábios da minha bebê. Uma coisa bem discreta mesmo. Vou passar a cola instantânea ali no pescoço e vou encaixar o corpinho na cabeça finalmente. Com giz pastel, eu vou sombrear todas aquelas marcações que eu fiz no corpinho. Hora de dar uma rosada nessas bochechas, usei uma maquiagem que eu tinha aqui em casa e passei em todo o rostinho. Eu vou usar tinta dourada para pintar os brinquinhos da minha bebê. Ela ficou assim e olha como ficou o rabinho. Agora com um pedacinho de massa amarronzado, eu vou fazer uma cesta. Bem simples. Vou abrir o pedaço de massa, vou cortar um retângulo, vou unir as partes e vou deixar ela deitadinha. Vou abrir um pedaço de massa para ser o fundo, coloco e corto os excessos. Abro um pedacinho fininho de massa, achato e vou fazer a alça dessa cestinha. Eu vou pegar um pedacinho bem pequenininho de massa e vou começar a fazer como se fosse uma coxinha, dando um formato de ovo de Páscoa nela. Eu fiz 5 cores de ovinhos em tons pastéis e um eu fiz mordidinho com o auxílio do pincel. Um pouquinho de massa laranja eu fiz uma cenourinha e fiz umas marcações com o pincel. Fiz um rolinho fininho de massa verde, fiz vários picotes e foi a parte de cima da minha cenoura. Uni todos eles e colei na cenoura. Com todos os elementos prontos, eu vou lá colar na minha base. E esse é o nosso resultado final. Espero muito que vocês tenham gostado. Ela é perfeita para ser usada em topo de bolo, mêsversário com o tema de Páscoa. E eu resolvi fazer uma pintura simulando chocolate usando tinta PVA marrom.
E para fazer esse bebê, eu usei o auxílio do molde da Viviana Biscuit, o Bebê Sol. Eu vou deixar aqui o site para vocês, junto com o meu cupom de desconto. Corre lá para conferir que tem muita coisa legal. Lembrando que esse vídeo faz parte do projeto especial de Páscoa, eu vou deixar o link dos outros canais que estão participando aqui na descrição. Corre lá para conferir. É isso e tchau, tchau!